muito bom estar aqui com você nessa noite maravilhosa, neste local preparado para nós, não é? É muito gostoso, nós temos preparado com muito carinho o culto de homens, e para nós é uma grande satisfação receber você aqui nessa casa. Se é a primeira vez que você está aqui, seja muito bem-vindo. Esse não é só mais uma agenda, mais algo que você põe lá na sua lista de compromissos, mas este lugar é uma família para você pertencer. Então você pode ficar à vontade. Aqui é a minha, é a sua e é a nossa casa. Amém? Deixo aqui também um abraço do nosso pastor Marcelo Cruz, ele que está em missão em outro país. Ele está sendo levado para levar o evangelho a muitos lugares, aquilo que temos vivido aqui para outros lugares, e isso é um motivo de alegria para nós. Então ore por ele, ore pela família dele, porque quando ele vai, nós também vamos juntos. Amém? Glória a Deus. Eu quero deixar aqui para você hoje uma mensagem chamada Homens de toda a Bíblia. Homens de toda a Bíblia, ou Homens da Bíblia toda. Homens da Bíblia toda. Eu estava estudando e orando por essa mensagem, e teve um momento que Deus me fez lembrar, né? Não sei se você já ouviu, ou até já falou para sua esposa: olha, minha esposa, leia Provérbios 31, né? Quem aqui que é crente há mais tempo, já me disse: ô minha mulher, minha esposa, leia lá Provérbios 31, e seja que nem a mulher de Provérbios 31, uma mulher exemplar, uma mulher virtuosa, não é? E Deus começou a falar comigo sobre isso, e Ele falou assim: olha, vocês dizem para a mulher ser como a mulher de Provérbios 31, eu quero que você, homem, seja um homem da Bíblia toda, não só de uma parte, não só daquilo que você acha que é legal para você, mas eu quero que você seja alguém que cumpre todos os preceitos do Senhor, que pega a Bíblia inteira, a parte que você gosta e a parte que você não gosta, e pratique e aplique na sua vida. Quem está disposto a ser um homem da Bíblia toda? Glória a Deus, está registrado nos olhos do céu essa sua mão levantada, amém? E aqueles que ainda não levantaram, eu espero que até o final do culto, levante a sua mão, amém? Aqui é lugar de gente corajosa, sim ou não? Glória a Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. O homem, ele tem um chamado específico para a liderança do seu lar. Ele foi chamado, existe uma unção sobre o homem. E eu tenho aprendido que quanto mais alta a função, mais trabalho. Os altos cargos sempre trabalham mais que os outros. E não quer dizer que os de baixo trabalham menos. É que quanto mais você sobe, mais trabalho tem. E quando eu falo de trabalho, eu falo de responsabilidade. Tirar o senso de responsabilidade do homem é tirar o seu propósito dentro do lar, dentro da sociedade. O homem, ele precisa se sentir responsável, porque essa é a forma que o homem serve a sua família, serve o seu lar, assumindo a responsabilidade, assumindo o controle das coisas, dando segurança para os seus, segurança. Sabe, a mentalidade, não tem jeito, a mentalidade servidora, ela deve aumentar conforme aumenta a escala hierárquica. Quanto mais você sobe na escala hierárquica, mais um coração servo você tem que ter. Quanto mais sobe, mais tem que servir, porque esse é o modelo de liderança de Jesus, uma liderança servidora. E o homem da Bíblia toda, ele entende quem é em Deus, está muito bem firmado na sua identidade, para justamente poder servir os seus, com aquilo que Deus deu para si. Eu sei quem eu sou, eu sei por que eu fui criado, eu conheço meus dons, minhas habilidades, eu sei que eu sou filho, e agora eu vou pegar tudo isso e vou servir a minha casa, servir os meus, porque os meus dependem de mim, afinal, sou o homem da casa, eu sou o líder, o sacerdote do lar. Por outro lado, não ser um homem de toda a Bíblia, ou um homem da Bíblia, não ser um homem da Bíblia toda, gera consequências para si e também para todos que estão ao seu redor.
E é por isso que eu quero trazer a história de um homem, que ele não era um homem da Bíblia toda. E o nome desse homem é Nabal. Talvez muitos aqui ainda não conheçam, mas quando você lê a história de Davi, principalmente 1 Samuel 25, você vai conhecer a história desse homem que ele só é registrado ali. Mas ele foi uma passagem desastrosa pela Bíblia. 1 Samuel 25, versículo 2 e 3 diz assim: certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude e mau. Então, resumindo a história de Nabal, é o seguinte: Davi, ele estava num momento onde ele estava fugindo dos exércitos de Saul. E ele estava naquela fuga, e ele encontrou os trabalhadores de Nabal trabalhando lá, cuidando do seu rebanho. E Davi, em troca de uma ajuda, algo nesse sentido, ele protegeu aqueles trabalhadores por um certo tempo. E porque eles eram homens guerreiros, eram homens valentes, e eles não perdiam uma guerra. Então eles protegeram aqueles fazendeiros, enfim, aqueles trabalhadores, mas Nabal não estava junto naquele momento. Eram só os funcionários de Nabal, e eles protegeram e tiveram uma boa relação. Só que teve um momento que Davi precisou dele. Falou assim: olha, nós precisamos comer, a gente precisa aqui, enfim, a gente tem que continuar, será? Manda uma mensagem lá para Nabal: olha, a gente cuidou aqui, não tem como nos ajudar e tal, para a gente ter essa boa relação. Quando os mensageiros de Davi chegaram para Nabal, Nabal foi totalmente inconsequente. Ele foi insano na sua resposta. Ele disse assim: olha, quem é Davi? Quem é esse cara? Quem é esse bando? Não conheço, vou tirar do meu para entregar para alguém que eu nem sei quem é. Nabal teve uma atitude de ingratidão perante aquilo que Davi e os seus homens fez para eles. Quando os mensageiros voltaram, Davi colocou algo na cabeça dele: nós vamos acabar com eles tudo. Ele falou bem assim: que Deus me castigue se até amanhã de manhã tiver algum homem do sexo masculino de Nabal vivo. Cegou, Davi cegou, né? Sabendo disso, os funcionários de Nabal foram até a esposa, sabendo que o chefe era inconsequente e não ouviria. Chegou para a esposa, mulher inteligente, Abigail, e falou assim: olha, o negócio vai ferver para o nosso lado, porque Davi está vindo. E Nabal foi inconsequente na resposta, distratou os caras estão vindo com sangue no olho, e vai morrer todo mundo, vai morrer todo mundo. Nisso, Abigail foi até o encontro deles, estou resumindo a história, foi até o encontro deles, levou presente, levou um monte de coisa, safou a vida deles tudo, resolveu o problema. Ela volta, encontra Nabal estava bêbado, estava perdido, estava numa festa, o pau ia cantar, e ele estava numa festa, estava em outra vibe. Ela esperou até o outro dia para ele se recompor. Ela contou tudo o que aconteceu e ele deu um infarto. Deu um treco nele, dias depois ele morreu. E, no fim da história, Davi acabou casando com ela, com a viúva, e a história se desenrolou dessa forma. Enfim, somente Nabal morreu no fim da história, porque ele era o inconsequente. E Deus acabou livrando todo mundo, todo o restante, por conta da atitude de sabedoria da esposa dele. Bom, deu para entender um pouquinho a história dele? Sim? Então, Nabal era um exemplo de homem insensato. Insensato. E insensato é uma pessoa que não tem um bom senso, ele é inconsequente. As coisas que ele faz, ele não mede as consequências daquilo que ele faz, ele simplesmente vai fazendo, e ele não quer nem saber, ele é insensato. Nabal, ele era muito rico, muito bem casado com Abigail, mas isso não foi suficiente para poupar a sua vida, não foi o suficiente. Por quê? Porque ele não pode ter só algumas características boas,
ele precisava ser um homem da Bíblia toda. Ele precisava de ser completo, íntegro, e íntegro tem a ver com o inteiro, não só algumas partes, mas ele precisava ser inteiro. E nesse ponto eu queria abrir um parênteses. Eu falei ali, contando a história rapidamente, que teve um momento que quando Abigail voltou para contar para ele o que tinha acontecido com Davi, ele estava numa festa, estava em outra realidade, estava curtindo a insensatez dele, estava bêbado. E o texto fala assim, em 1 Samuel 25:36, quando Abigail retornou a Nabal, ele estava dando um banquete em casa, como um banquete de rei. Ele estava alegre e bastante bêbado. Sabe, os homens que perdem a sensatez, eles estão suscetíveis a fugas. Eu quero abrir um parênteses aqui sobre as fugas. Como lhe falta bom senso, alguns homens pensam que em alguns momentos da vida, eles têm algumas cartas de anuência para cometer pequenos deslizes. Hoje foi um dia estressante, deixa eu me liberar aqui nessa área aqui. As coisas estão difíceis, a mulher está incomodando lá em casa, então, deixa eu só dar uma escorregadinha aqui, afinal, vai compensar, minha vida está tão difícil. Sabe, se é para recorrer a fugas, eu quero deixar 2 tipos de fugas aqui que você pode ter, certo? 2 exemplos de fugas que você pode ter. A primeira eu quero usar a história de José do Egito, que é José fugindo da mulher de Potifar. Olha só o que diz lá em Gênesis 39, a partir do versículo 7. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou: venha, deite-se comigo. José estava fugindo de um monte de coisa, as coisas só estavam dando errado para ele, motivo de dar uma escapada. Mas olha o versículo 11 e 12. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas, e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Sabe, a primeira fuga que você pode ter é fugir do pecado. Fugir do pecado. Essa é uma fuga que você pode ter. Fuja do pecado. Homem que é homem abomina o pecado e não se relaciona com ele. Sabe por quê? Porque pecado é morte. Simples. Pecado é morte. E homem sensato não se relaciona, não anda perto do precipício. Ele não anda próximo, porque a probabilidade de cair é muito grande. Então essa é uma fuga que você pode ter. Foge do pecado. Fuja da aparência do mal, que é o que diz a palavra. E uma segunda fuga que você pode ter é o exemplo de Jesus fugindo da multidão. Está lá em João 6, 14, 15, diz assim: depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, retirou-se novamente sozinho para o monte. Sabe, o segundo motivo de fuga que você pode ter é fugir da bajulação da multidão. Talvez sirva para algumas pessoas. Nada melhor que a solitude para vencer essa falsa sensação de sucesso que muitas vezes a multidão te traz. A solitude, ela é extremamente importante. Como diz um amigo meu, para regular a lenta, não é? Essa boa fuga, ela te livra de cair dos desejos da carne, a vaidade, por exemplo. Ou também de fazer a coisa certa, mas na hora errada. Jesus era rei, é rei, certo? Mas não era a hora ainda da coroação, não era o momento ainda. Então ele tinha que fugir, porque era a coisa certa na hora errada. Até porque a coisa certa na hora errada é a coisa errada. É a coisa errada. E a insensatez é mestre em errar o timing. Porque ele não mede as consequências, ele só corre atrás das coisas que quer. É cego para aquilo que é correto.
Já por um outro lado, não dizer que nunca vamos errar também não existe. A Bíblia nos afirma que somos imperfeitos. Perfeito foi só um. Apenas Cristo foi perfeito enquanto esteve nessa terra. Nós estamos suscetíveis ao erro, estamos suscetíveis ao pecado, mas a Bíblia ela nos fala para sermos irrepreensíveis. E o que é o irrepreensível? É aquele que não tem nada em aberto. Não quer dizer aquele que nunca erra, mas é aquele que não tem nada pendente. Ou seja, diante do pecado, usa sempre todas as oportunidades para resolver as suas falhas. Seja se arrependendo, confessando e mudando de direção. E quando for encontrado, encontra sem nada pendente. Se olhar a ficha, tem um monte de coisa. Já fez isso, já fez aquilo, já fez aquilo outro, já fez aquilo outro, já fez aquilo outro. Mas alguma dessas falhas estão em aberto? Estão não confessadas? Não. Estão todas arrependidas, confessadas e não mais praticadas. Isso é ser irrepreensível. Amém? Estão comigo? Isso aí. Bom, resolvida essa questão, eu quero abordar com você 4 características de um homem que não é apenas partes da Bíblia, ou que cumpre só com algumas partes da Bíblia, mas um homem da Bíblia toda, ou de toda a Bíblia. Um homem da Bíblia toda, primeiro, se você quiser anotar, sabe reconhecer uma oportunidade divina. Então, um homem da Bíblia toda, ele sabe reconhecer uma oportunidade divina. Voltando para a história de Nabal, lá em 1 Samuel 25:10 diz assim: Nabal respondeu então aos servos de Davi. Olha só, quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia, muitos servos estão fugindo de seus senhores. Olha, Nabal totalmente inconsequente, ele não teve discernimento sobre com quem que ele estava lidando. Davi, logo em seguida, ele se tornaria, até hoje, nos nossos tempos, o maior rei de Israel. Indiscutível, o maior rei de Israel. Nabal, ele desperdiçou uma grande oportunidade de ficar bem e ter uma boa relação com o rei. Ele desperdiçou uma oportunidade que Deus deu para ele, de fazer um bom relacionamento com o futuro rei. O próprio Davi, ele sabia disso, no sentido de relação com as autoridades. Ele mesmo tinha esse cuidado, era um princípio dele, que ele vivia. Porque quando ele teve a oportunidade de matar Saul, qual foi a resposta que ele deu para o servo dele? Olha o que ele fez. 1 Samuel 26:9. Davi, contudo, disse a Abisai: não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Davi mesmo sabia do quão perigoso é e do quão sagrado é as autoridades. Ele não ousou levantar a mão contra Saul em nenhum momento. Não podemos tocar na autoridade. E Nabal, insensato, não reconheceu a autoridade que ele tinha diante dele e perdeu uma grande oportunidade. O livro de Romanos, ele também nos deixa um conselho dentro desse assunto. Romanos 12:17 e 18 diz assim: não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Sabe, devemos ser homens que cultivam a paz, não como pacifistas, mas como pacificadores. É para isso que fomos chamados. E nesse ponto específico, nesse primeiro ponto, existe um homem na Bíblia que ele foi o oposto a isso que Nabal fez. E o nome desse homem é Obed-Edom. A história dele está lá em 2 Samuel 6, 10 e 11, que diz assim: por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-Edom, de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Davi tinha acabado de resgatar a arca dos filisteus e ele precisava levar de volta para Jerusalém.
Só que no meio do caminho eles tiveram ali um contratempo e eles não puderam levar a arca de volta. O que eles fizeram? Eles precisavam deixar em algum lugar. O que Obed-edom fez? Aqui na minha casa, pode trazer. Eu estou diante de uma oportunidade divina. Quando que alguém vai ter a oportunidade de hospedar a arca da aliança, que representava a presença de Deus, em outro momento da história? Ela só tinha um lugar que podia ficar, que era dentro do templo. Quando Obed-edom viu a oportunidade, ele falou: eu quero a arca aqui dentro da minha casa, eu quero a presença de Deus aqui na minha casa, porque eu sei que a presença de Deus é importante dentro do meu lar. Eu quero essa oportunidade, eu quero aproveitar isso, eu quero. Esse foi um homem que não mediu esforço para aproveitar uma grande oportunidade. Sabe, leve isso para você. Existem momentos que o seu sim vai liberar a presença de Deus na sua casa. Qual é o sim que você precisa dar a partir de hoje? Qual é a mão estendida que você tem que levantar dizendo assim: eu quero aproveitar essa oportunidade que Deus está me dando? Ou olhe para trás e veja quantas oportunidades você já perdeu, por não ter discernimento daquilo que Deus está colocando diante de você, como uma oportunidade divina. Sabe, não podemos ser daqueles assim: olha, não conheço esse Davi, não sei quem é esse cara. Nós temos que ser daqueles assim: ó, eu quero a arca na minha casa, eu quero aproveitar essa oportunidade, eu quero isso dentro do meu lar. Que Deus possa aumentar o nosso discernimento para aquelas oportunidades divinas que Deus coloca diante de nós. Eu tenho certeza que Deus já colocou várias coisas diante de você. Qual delas você teve coragem de obedecer? Uma das coisas que eu aprendi nessa campanha é que para a obediência nós não fazemos conta. Não fazemos conta para obedecer. Se Deus disse que é para fazer, não faça conta. Porque senão você vai dizer: Deus, não, peraí, é porque, não, você me pediu isso, mas eu acho que você estava errado. Nem combina, né? Nem combina você chegar para Deus e dizer assim: Deus, é que na minha conta não fechou. Não, para obedecer nós não fazemos conta. Qual é o sim que você tem que dar hoje para Deus? Qual é o sim que você tem que dar de resposta para o Senhor nessa noite? Amém? Segunda coisa, um homem da Bíblia toda, segundo, ele demonstra ser um exemplo de generosidade. Demonstra ser um exemplo de generosidade. Outro momento da história de Nabal, 1 Samuel 25, 10 e 11. Por que deveria eu pegar meu pão, minha água e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los a homens que vêm não se sabe de onde? Olha a forma, o tratamento que Nabal deu para o futuro rei de Israel. Ele demonstrou mais uma vez a sua insensatez. Quando ele teve a oportunidade de retribuir por algo que fizeram para si, o que ele fez? Reteve. Ao invés de ser grato, de retribuir, ser generoso, ele reteve. Sabe por quê? Porque a mentalidade de Nabal era uma mentalidade de escassez. A avareza de Nabal o impediu de investir na gratidão. Afinal de contas, a ingratidão tem memória curta. A ingratidão tem memória curta. Ela se esquece daquilo que fizeram para ele ou para ela. Sabe, eu tenho pessoas perto de mim que só pelo fato de estar junto comigo, me apoiando, orando por mim, me dando suporte, eu preciso ser extremamente generoso com essas pessoas. Extremamente generoso. Eu olho para os líderes dessa casa, eu preciso ser generoso com essas pessoas, porque eles me abraçaram quando não precisavam me abraçar. Me abraçaram. Essa semana eu estava pensando, meu filho ficou doente essa semana, não pôde ir para o colégio. Aí, conversando com a minha esposa, o que vamos fazer? Não, pode deixar com a minha mãe, ela falando. Aí eu fiquei pensando, já pensou se eu não tivesse uma sogra
para cuidar do meu filho durante uma semana. Eu sei que tem gente que não consegue deixar meio período de um dia, porque não tem uma rede de apoio. Eu sou grato a Deus porque eu tenho uma sogra e minha mãe que tem possibilidade de fazer isso. Eu preciso ser extremamente generoso com essas pessoas. E eu estou dando um exemplo muito simples, mas olha, tem uma rede de apoio para quem tem filho pequeno. Quem tem filho pequeno sabe como é que é. É extremamente importante. A minha esposa, sendo minha retaguarda, quando tomamos decisões difíceis, e ela me apoiou. Não, teve horas assim que ela olhou para aquela situação e disse assim: olha, eu confio em ti, e confio em Deus. Não estou conseguindo enxergar, mas vai. E deu certo. Eu preciso ser generoso com ela. Porque teve um dia que era só a minha palavra. Eu não tinha mais nada para mostrar. Era só a minha palavra. E ela disse: estou contigo. Eu preciso ser generoso com ela. Quais são as pessoas que estão do seu lado e que você precisa transbordar de generosidade? Transbordar. Eu devo muito a essas pessoas que eu citei. E tantas outras mais. Um oposto a Nabal nesse quesito, eu vejo a vida de Zaqueu. Quem conhece aqui a vida de Zaqueu? Aí, depois lê lá em Lucas 19, um pouquinho mais da história de Zaqueu. Lucas 19, 8 diz assim: mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Sabe, um homem da Bíblia toda sabe de onde foi tirado. Por isso ele é grato. Ele sabe de onde ele veio. Por isso a única resposta de Zaqueu, ele sabia de onde ele tinha sido tirado. Por isso a única resposta dele era ser semelhante àquele que o salvou, sendo generoso. Zaqueu foi salvo e se tornou íntegro, e a generosidade se tornou o seu novo hábito. Ele não tinha como responder de outra forma, a não ser generoso com aquele que o salvou. Sabe, aqui nessa casa, como eu não me doaria a essa visão, aqui da Verdade Igreja? Foi aqui que eu me converti. Foi aqui que eu aprendi muito daquilo que eu sou hoje. Foi aqui que eu conheci a minha esposa, graças a Deus por isso. Uma mulher crente, que serve a igreja. Foi aqui que meu filho nasceu. E eu falava assim, antes da Juliana engravidar, eu falava assim: eu quero ter um filho que corre pela igreja. Que corre, fica correndo pela igreja. Esses dias ele estava correndo aqui, a gente veio à noite e ficou correndo, e Deus me lembrou daquilo que eu desejava lá atrás. Um filho que ama a igreja, ama estar na igreja. Eu preciso ser grato e generoso, porque este lugar me manteve firme quando eu estava em período oscilante, porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu fico imaginando pessoas em situações difíceis, não tendo Jesus, como elas resolveriam? Eu posso dizer: olha, a gente passa por situações complexas, mas graças a Deus que a gente conheceu a Cristo, e eu conheci nessa casa, por isso que eu sou grato. Eu sou grato a este lugar. Eu preciso ser generoso e grato, porque eu sei de onde eu fui tirado. Eu sei qual seria o meu futuro caso eu não conhecesse a Cristo. Você sabe de onde você foi tirado? Você se lembra? Aonde você estaria agora se não conhecesse Jesus? Aonde? Aonde você estaria? Nunca esqueça de onde você foi tirado. E seja grato por isso. Amém? Terceiro, um homem da Bíblia toda. 3, se posiciona e ocupa seu lugar. Um homem da Bíblia toda se posiciona e ocupa seu lugar. Voltando para Nabal, 1 Samuel 25, versículos 23 e 24, diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi, com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Ela falando para Davi: a culpa é toda minha,
por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Sabe o que aconteceu aqui, nesse versículo? Nabal, ele não foi capaz de olhar para si e ver o quanto que ele estava equivocado, o quanto que ele estava errado, o quanto que ele estava levando a família dele à falência total. Sabe o que teve que acontecer? A esposa dele teve que dar a cara a tapa, e teve que livrar ele de um problema maior. A esposa dele que teve que ir à frente, e se arrepender, e se humilhar, e ter uma postura diferente. Olha o nível de caráter dessa mulher. Ela falou: a culpa é minha, a culpa é minha. Ela tomou para si a culpa. Vivemos tempos, falando de hoje, vivemos tempos que as posições estão trocadas, sim ou não? As posições estão trocadas. Dizem que as mulheres estão querendo ser independentes, mas sabe o que está acontecendo mesmo? Homens que desocuparam o seu lugar, homens que esqueceram qual é o seu lugar na sociedade, dentro do lar, na família, no casamento. Sabe, em meus atendimentos, quando eu converso com alguns homens, eu falo: olha, existe uma autoridade sobre o homem, que Deus deu. Faz o seguinte, tome posse dela, use. Foi Deus que te deu. Deus te deu algo diferente, algo que é poderoso, um manto de autoridade. Use essa autoridade que Deus te deu. Mas, desde Adão, o homem está tentando transferir responsabilidades. Desde Adão. O que Adão falou? A mulher que tu me deste. Olha aí, ó. Eu? Não. Tem nada a ver comigo. Foi a mulher que tu me deu. Ou seja, eu não estava nem transferindo a culpa para Eva, estava transferindo para Deus. Foi tu que me deu alguém errado, que fez isso aí tudo. Desde Adão o homem está tentando transferir responsabilidade. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa e eu disse: olha, todas as mulheres possuem dentro de si o desejo de serem lideradas, é intrínseco. Elas não pensam, é intrínseco. É intrínseco. Não existe mulher difícil, existem homens fracos. Homens fracos. Afinal de contas, nenhuma mulher quer ter um banana do lado. Sim ou não? Me perdoe a sinceridade, mas eu não quero ser isso. Eu não quero. Porque a mulher, ela, por mais colérica que seja, ela quer um homem do lado. Um homem. Ela quer se sentir segura, amada, abraçada. É isso que as mulheres desejam. Tem um homem na Bíblia que ele fez algo, ele assumiu uma posição. E o nome dessa pessoa é José. José, marido de Maria, mãe de Jesus. Lá em Mateus 1, 19, 20, olha o que está escrito. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Versículo 24. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Então, eles estavam noivos, eles nunca tinham dormido juntos, e Maria apareceu grávida. Apareceu grávida. O que o cara vai pensar? Que isso? Antes do casamento já? Tá louca? Não. Agora vai dar conta. Não tem nada a ver contigo. Ainda bem que eu não casei. José não era assim. José, ele teve uma instrução divina. Ele tinha tudo para acabar com Maria. Tinha tudo. Você olha aqui, ó, grávida, ó, pedrejada, adultério. Era a cultura da época. Mas devido a essa instrução divina que ele recebeu, ele abraçou a causa dela.
Ele abraçou. Ao invés de chegar para ela e dizer assim: olha, isso aí é problema seu. Sabe o que ele disse? Isso aí é problema meu agora. Eu vou assumir isso aí. Eu vou dar conta disso aí. Deus me falou. Eu vou me posicionar. Você é minha esposa. E esse que está aí dentro de você é meu filho. E agora, o teu problema, a tua causa é o meu problema. É a minha causa. Sabe, eu tenho aprendido que maturidade é fazer o que precisa e não o que quer. É fazer o que tem que ser feito e não o que você quer fazer. No meu casamento eu tive uma virada quando eu entendi que os problemas da minha esposa eram meus problemas e que eu precisava liderar esse processo. Eu precisava me posicionar dizendo: olha, vem aqui, vamos resolver junto, nós estamos juntos nesse negócio, não é cada um por si, não, vem aqui, qual é o teu problema? Eu vou resolver, é eu que vou dar a cara a tapa, é eu que vou fazer por você, é eu que vou te ajudar, afinal de contas, eu que sou o teu marido. Quando eu entendi isso, virou uma chave no meu casamento. Até porque muitas pessoas usam a Bíblia, né, dizendo: é só uma carne. Não, não é só uma carne, é tudo uma coisa só. É tudo. Não é só para a parte boa, que são um só. É para tudo. Amém ou não amém? Glória a Deus. E para finalizar, um homem da Bíblia toda, 4, conduz sua casa para a vida e não para a morte. 1 Samuel 25. Meu Senhor, não dês atenção àquele homem mau, Nabal. Ele é insensato, conforme o significado do seu nome, e a insensatez o acompanha. A insensatez de Nabal poderia ter lançado sua família em uma desgraça total. A negligência dele foi tão grande que os servos e a esposa tiveram que intervir antes que algo muito ruim acontecesse. Sabe, um chefe de família que botou tudo a perder, botou a sua família inteira na grota. Eu estava esses dias num casamento e a noiva foi fazer os votos. Eu achei muito engraçado, porque tem coisas assim que não tem nada a ver, mas o Espírito Santo fala, não é? E ela falou mais ou menos algo do tipo assim: hoje eu estou aqui para ser a sua esposa, porque eu olhei para você, eu confio em você e eu me entrego a você, totalmente. E aquilo me chamou a atenção, é como se tivesse ligado uma luz, pum! E Deus falou comigo, sabe o que Deus falou comigo? Deus falou assim: olha, tu tens que criar o teu filho de um jeito tão bem feitinho, ao ponto de um dia uma mulher chegar para ele e dizer assim: eu confio em ti, e eu me entrego totalmente a ti. Veja o nível da responsabilidade de uma pessoa chegar e dizer para outra: ó, minha vida é tua, eu me entrego a você. Crie um filho digno de alguém chegar para ele e dizer isso. Um filho maduro, bem criado, nos caminhos do Senhor, para que um dia uma mulher se sinta segura e à vontade para dizer: confio totalmente em você, totalmente, porque eu olho para você e me sinto segura. A pergunta que eu faço para você é: você é essa pessoa? Você é essa pessoa? Talvez você já seja, glória a Deus por isso. Se você não é, seja a partir de hoje. Seja uma pessoa que alguém pode chegar e dizer assim: eu confio em você, porque eu sei que você não vai botar tudo a perder. Eu não vou precisar ficar limpando a sua sujeira. Eu não preciso tomar o seu lugar porque você não assume a sua posição. Não, eu confio, eu posso caminhar com você de olho fechado, porque eu olho para você e vejo segurança. Você é essa pessoa? É isso que Deus está chamando você a ser. Alguém confiável, abençoável. Alguém oposto a isso na Bíblia
se chama Cornélio. Atos 10 fala sobre ele. Vou ler rapidinho aqui a história dele, versículo 1 ao 4. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regime, conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Cornélio foi um cara que foi tão temente a Deus que Pedro foi chamado em outro lugar pelo próprio Espírito para dizer assim: olha, vai lá, ele não é judeu, mas esse cara é tão bom que a salvação tem que chegar na casa dele. Ele é tão bom, as esmolas dele subiram como incenso suave. Eu senti o cheiro. A bondade dele chegou ao céu, mas ele ainda precisa de uma coisa: ele precisa ser salvo. Vai lá, prega o evangelho e salva toda aquela família. Leva a salvação para toda aquela família. A entrega de Cornélio a Deus foi tão grande que despertou o sobrenatural sobre a sua casa. Toda a família dele foi alcançada, pois naquela casa foi encontrado um homem que escolheu levar vida para os seus e não morte. Sozinho, na dele, orando, abençoando as pessoas, sendo generoso, andando em santidade, cuidando da esposa, cuidando dos filhos, cuidando dos negócios, mas ainda não tinha contato com o evangelho. Mas ele era tão bom que o evangelho foi até ele, e ele teve aquilo, a única coisa que faltava, que era ser salvo. E por causa dele, de um homem posicionado, toda a sua casa foi abençoada, toda a sua família foi salva, e a história daquela família nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Uma vida dedicada a Deus, longe do pecado, da avareza e da insensatez. A pergunta que eu te faço é: você quer ser esse homem que o céu sente o cheiro das suas ações? Não que você é salvo por aquilo que você faz, você é salvo porque a graça te alcançou. Mas seja segurança para o seu lar, a ponto de não levar morte para sua família, como Nabal levou, mas ser como Cornélio, que levou vida para a sua casa. Você quer ser esse homem? Sim ou não? Coloque-se de pé, vamos orar. Teve um outro cara na Bíblia, chamado Josué. Josué estava diante de uma situação onde ele tinha sucedido Moisés, um gigante da fé, gigante, um enorme da fé, um líder extraordinário, e ele estava levando Deus e os bons costumes, a lei para aquele povo, e ele queria ser um exemplo para aquelas pessoas. Até que ele chegou uma hora e falou para o povo, Josué 24:15, guarde esse texto no seu coração. Josué 24:15, se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Ele estava falando para o povo, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Olha, eu não sei vocês, não sei, eu não sei o que vocês estão escolhendo para a vida de vocês, para a sua vida e para a vida da sua família, mas deixa eu dizer uma coisa, a minha escolha eu já fiz. Eu quero servir a Deus e a minha família vai junto. Esse era o posicionamento de Josué. É isso que ele decidiu fazer. Eu quero Deus na minha casa.
Eu quero Deus na minha família. Eu quero Deus dentro de mim. Eu escolho Deus. Eu não sei vocês, mas eu escolho. E eu me posiciono em fé, porque eu sei que com Deus tudo fica melhor. Eu levo vida para minha casa quando eu escolho Deus, viver com o meu Senhor. Quem precisa tomar essa decisão hoje aqui? Pense. Quem hoje precisa dizer assim: olha, até hoje eu levei morte para dentro da minha casa? Eu admito. E se você precisa admitir, não tenha vergonha disso. Não precisa falar para ninguém. Converse com Deus nesse momento. Deus, eu admito, eu levei morte para dentro da minha casa. Eu fui inconsequente, insensato, e eu preciso mudar. Deixa eu te dizer, existe uma oportunidade divina para você mudar de vida hoje, para ser uma pessoa que vai ter discernimento para reconhecer uma oportunidade quando está diante de uma. Hoje você está diante de uma oportunidade. A arca está estacionada na frente da sua casa. As pessoas estão perguntando: você quer que a arca e a presença de Deus entre na sua casa? Ela está batendo na porta do seu coração nesse